Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje é sábado. Voltei aqui pro canal porque eu fiquei um tempinho sumido, mas foi necessário porque eu gosto de ficar um pouco desconectado das redes sociais também e viver meus conflitos, meus problemas e em paz, assim. Mas tô de volta. Hoje tem muita coisa pra fazer. Vamos lá. Hoje definitivamente eu vou cortar o cabelo e fazer a barbicha. Não sei como é que vai ficar, nem qual corte eu vou pedir. Acho que eu não quero cortar ele bem curtinho, mas acho que eu cheguei no limite. Gente, parece a mesma toalha, mas eu já troquei essa toalha, tá? É a mesma, mas eu já usei outras. Não sou uma pessoa porca. Acreditem ou não, mas eu tô gravando tudo isso em um take só. Um takezão gigante. Minha semana tá muito corrida, eu tenho muita coisa pra ler. Se minha próxima semana vai estar mais corrida ainda. A prova de modernismo, eu vou precisar ler 2 livros. Deixa eu passar aqui, ó. Ah, e na segunda eu tenho um trabalho pra apresentar sobre aquele livro, O Romanceiro da Inconfidência, que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Mas e a sua vida, Léo? Como é que anda a sua vida? Fala alguma coisa da sua vida. Essa semana, ela me colocou de volta num ritmo e num eixo que eu não encontrava já tem um bom tempo. Sabe quando as coisas só fluem e parece que você canalizou as suas energias pro lugar mais conveniente pra você no sentido de vitalidade, de poder fazer as coisas de uma forma onde tudo parece conversar umas com as outras e vai fluindo e vai acontecendo sem muitos tropeços. Eu acho que essa semana pra mim foi isso que aconteceu. Então assim, eu tô estudando, tô trabalhando, eu cheguei em casa nessa semana, teve dias que eu cheguei não, meia-noite e pouco e fui dormir 1h e pouco da manhã. A energia dela tá se reorganizando de outra forma no meu corpo, né? Não sei, pode ser que aconteça um burnout, aí pode, né? É porque eu sou uma pessoa meio caótica, eu passo muito tempo assim, nossa, que tranquilidade, e aí do nada alguma coisa. Tipo, eu vou lá e bagunço tudo, sabe, de uma vez. Mas não tô conseguindo manter. Acho que eu tô, de fato, amadurecendo na minha vida. Tô amando minhas aulas de interpretação, análise de texto. Depois eu queria ler com vocês algumas interpretações de músicas. Que eu vou ficar de pijama por agora. Torcida! 'Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on me. Take this pain away. You asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Coloca aqui. Agora a gente pega uma cumbuca e bota a cumbuca. A gente pega o queijo e o presunto. E a gente tem o pão que a gente vai usar. E aí a gente fecha a geladeira. Tchau, gente. Aí você bota o pão assim debaixo do braço. Aí a gente precisa pegar a sanduicheira. Olha quem tá tomando café da manhã também. Vocês já assistiram ou ouviram falar daquele livro Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues? Se eu não me engano, já virou até novela, peça de teatro. Essa é uma das obras que eu vou precisar ler. Um singelo peito de peru. Viver vale a pena. Uma das coisas também que eu vou começar a estudar agora, nesse finalzinho do semestre, é sobre literatura infantil, em tópicos atuais de literatura brasileira. Tem algumas matérias que eu fui prejudicado por conta da greve dos servidores técnicos administrativos, então essa é uma delas. E aí trocou de professor algumas vezes durante o semestre. Aí eu tenho um texto do Jorge Amado para ler, que é um texto que ele fez pro filho dele, em que o filho só foi saber da existência quando ele tinha, sei lá, uns 13 anos, porque ele deixou o livro guardado dentro de uma caixa. Mas aí foi um livro que teve uma pessoa que ilustrou.
Meu trabalho de sociolinguística é fazer uma entrevista com alguém que mora na Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Tem morado lá desde sempre. E o perfil que eu escolhi foi uma mulher entre 25 e 45 anos, que tem até o nível médio de escolaridade. Não pode passar disso, nem pode ser abaixo disso. E é 45 minutos de entrevista. Vou perguntar sobre a vida dela, vou deixar essa pessoa falar e vou gravar. Depois, eu preciso transcrever tudo que foi dito e depois analisar a fala dela. E a intenção é tentar entender quais são as características do falar do ceilandense. Friendly. Your dog is really... Aí tem que digitar. Friendly. Your dog is really friendly. Isso do Japão. Eu tava estudando inglês, aí do nada eu comecei a estudar métodos de leitura num canal da USP. Quando ainda não tinha outros meios de comunicação, não ser um bar. Agora eu resolvi que eu vou tirar uns 10 ou 15 minutinhos de descanso. E aí, geralmente eu fico deitado, olhando pro nada e pensando. Eu tava analisando esse poema da Cecília Meirelles, Romance 49, ou de Cláudio Manuel da Costa. Ele é do período Arcade, a morte dele foi em 1789, estudou na Universidade de Coimbra, foi encontrado morto na cela, ou seja, provável suicídio. Ele era um escritor, se eu não me engano, ele também trabalhou no órgão do governo, mas ele também era conhecido pelo nome de Gloucester Saturnio. Que fugisse, bem lhe disseram o embuçado, que não tardava a ser preso, que já estava condenado, que os papéis queimasse-os todos, vede agora o resultado, mais do que preso está morto, numa estante reclinado e com o pescoço metido, num nó de atilho encarnado. Isso é o que conta o vizinho, que ouviu falar o soldado, mas do corpo ninguém sabe, anda escondido ou enterrado. Dizem que o viram ferido e não sufocado, de borco em poça de sangue, por um punhal transpassado. Dizem que não foi atilho, nem punhal atravessado, mas veneno que lhe deram na comida misturado. E que chegaram doutores e deixaram declarado que o morto não se matara, mas que fora assassinado. E que o Visconde dissera: dai-me outro certificado, que aquele ficou perdido por um tinteiro entornado. E quem sabe agora o que se terá passado? Talvez o morto fosse outro, em seu lugar colocado. A sombra da noite escura encobre muito pecado. Talvez pelo subterrâneo fosse ao palácio levado. Era homem de muitas luzes, pelo povo respeitado, secretário do governo que vivia em grande estado. Casa de 30 aposentos, muito dinheiro emprestado, e do velho João Fernandes, dono do cerro afilhado. Não creio que fosse morto por um atilho encarnado, nem por veneno trazido, nem por punhal enterrado. Nem creio que houvesse dito que lhe fora imputado. Sempre há um malvado que escreva o que dite outro malvado. E por baixo põe o nome que se quer ver acusado. Entre esta porta e esta ponte fica um mistério parado, aqui Gloucester Saturnio, morto ou viúvo disfarçado, deixou de existir no mundo, em fábula arrebatado, como Arcade Ultramarino, em 1000 amores enleado. Arcade Ultramarino, acredito que seja por conta do além-mar, né? Por conta das viagens e porque ele formou em Coimbra, ou seja, ele foi para outros lugares, para outro continente, né? E 1000 amores enleados, eu acho que tem a ver também com o período Arcade, fazendo referência a uma pastoral amorosa, a um tipo de amor do campo, bem idealizado, talvez idílico, não sei. Aqui Gloucester Saturnio, morto ou vivo disfarçado, deixou de existir no mundo em fábula arrebatado. Ou seja, criaram uma narrativa para a morte dele. Olha como ele deixa o mundo, né? Entre esta porta e esta ponte. Como o meu grupo, a gente vai apresentar só alguns poemas, eu acabei fazendo um folder falando um pouco sobre a vida da autora e também tem um slide que a gente vai usar no dia da apresentação. Deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar ela para conversar com o Fernando Sabino. Oi! Primeira página. Aí aqui tem uma breve descrição da vida dela, ao livro, movimento literário e os assuntos presentes. Aí aqui dentro a gente separou alguns poemas que a gente conversou com o professor e ele falou quais que seriam essencial apresentar. Colocamos esse romance aqui, né, da Revelação do Ouro, esse dos Cavalos da Inconfidência e esse daqui do Testamento da Marília. Tadã! Aí eu posso mostrar o slide também pra vocês. Tá em preto e branco, igual esse daqui, e ainda não tá finalizado. Aí, pessoal, tem ficado assim, ó. Essa é a primeira página, aí vem esse, né, sobre a autora. Aí tem aquilo que eu coloquei atrás
no folder, né, sobre a vida dela, aí sobre a obra, que é as palavras-chave aqui, que eu acho que combinam com a ideia do livro. Aqui tem alguns personagens que são importantes na obra. Aqui eu coloquei uma citação da Bandeira da Inconfidência, na qual ela fala sobre a liberdade. Eu peguei esse trechinho aqui. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E aí o restante precisa ser feito. Então assim, como eu sei que não vai dar tempo de eu terminar todo o livro, eu vou precisar analisar esses poemas em específico que eu mostrei pra vocês pra apresentação. Eu não sei o que vocês gostam de fazer pra relaxar, mas uma das coisas que eu faço é jogar esse jogo da cobrinha aqui, ó. Você entra nesse site, slither.io, e coloca um nome e aperta em jogar. Você também pode escolher a cobrinha que você quer aqui. E eu já escolhi a minha que vocês vão ver agora. Que é essa daqui. Olha só. Aí, ó, você tem que matar as pessoas. É muito difícil gravar e jogar ao mesmo tempo. Mas você tem que matar as pessoas não, as outras cobrinhas. E eu tô bem no meio do mapa. Ai, e aí pra matar, você não pode tocar no corpo da outra cobrinha, porque senão você morre e outra pessoa se alimenta do seu corpo. É isso, e aí você vai ficando, tipo, enorme no jogo e você precisa ter um... E aí aqui aparece o seu score, ó. O meu comprimento foi de 85. E aí tem um ranking ali do lado mostrando quais são as cobrinhas que estão no topo. Eu tava estudando um pouquinho sobre as obras que eu comprei recentemente e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu anotei algumas coisinhas no meu caderninho sobre essas obras, coisas que eu acho importantes. E aí eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, tem a caixa da Amazon, que eu já, rasguei, mas ainda não tirei os livros daqui de dentro, então a gente vai conferir juntos. Memórias de um Sargento de Milícias. Esse é um livro do Manuel Antônio de Almeida. Vai ser publicado, redigido ali na primeira metade do século XIX, onde ele vai falar do Rio de Janeiro, vai trazer essa figura do Leonardo, meu xará, que é um malandro, né? Ele tem essas características do pícaro, ou seja, o pícaro, ele é astuto e inteligente e ele é essa figura do malandro, da malandragem. Chegou esse do Dionélio Machado, Os Ratos, esse é da editora Todavia. Vou precisar ler para fazer a minha prova. A história gira em torno desse funcionário público em Porto Alegre que adquiriu uma dívida com o leiteiro e ele precisa de alguma forma quitar essa dívida. E é através disso que a gente tem acesso a uma angústia dessa personagem. Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva, é o outro livro que eu vou precisar ler para fazer essa mesma prova de modernismo. Vão ser esses dois livros. Ele é estruturado numa peça trágica, em 3 atos. Aí tem essa personagem, a Aleide, que foi atropelada e tá num hospital. O outro livro era esse daqui, do Graciliano Ramos, São Bernardo. E vai falar ali sobre o sertão, em Alagoas, na era Vargas. E aí a personagem principal é o Paulo Honório, que vai negociar as terras com o seu antigo patrão. E ele era, até então, uma personagem muito pobre. A gente tem a ascensão e a queda dessa personagem. Esse livro foi lançado em 1945 e ele é uma literatura, ele é literário e autobiográfico, né? Onde ele vai falar sobre os tempos de meninos dele até a adolescência. E aqui também passa no interior de Alagoas, onde ele vai revisitar as memórias. Por fim, finalmente, temos o último livro, que é esse aqui, Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, que é uma obra que foi lançada em 1927. É aquela história que o patriarca contrata uma mulher para fazer com que seu filho mais velho se inicie nas relações do amor. Bem, você já provavelmente sabe o que eu tô dizendo. Tu pegar um menino, levar ele para um prostíbulo, e isso não tem nada a ver com abuso infantil. Não tem. Ou seja, põe em xeque os dilemas morais, os segredos de uma elite ou das elites paulistanas. Essa vai ser a thumbnail, eu acho. Vamos fazer um chazinho.
porque eu peguei essa matéria de teoria e prática da análise do texto que mudou a minha forma de ler. E aí tem essa música que se chama Les Îles, que é do grupo Grand Blanc. Eu queria mostrar pra vocês como é que eu vou fazendo essas análises. Aqui no primeiro verso, nós temos: Où sont les plages, sont les naufrages. Aí vem: Sont les naufragés, sont les sirènes, de l'oubli à la police, et les sillages, de plus en plus vagues, de plus en plus longs, de plus en plus lisses. Les îles, as ilhas, né? Aí vamos lá. Où sont les plages, sont les naufrages. Onde estão as praias, estão os náufragos. Estão as sereias, de l'oubli à la police, do esquecimento e a pele lisa. Et les sillages, de plus en plus vagues, traduzir silage como rastros, né? E os rastros cada vez mais vagos, cada vez mais lento, cada vez mais lisos. E aí a gente pode perguntar, tipo, que diacho é? Náufragos e sereias do esquecimento, a pele lisa. A ideia é a gente poder conseguir desmembrar isso. Então vamos lá. Os sont les plages, sont les naufrages. Sont les naufragés. Qual a imagem do náufrago? É aquela pessoa que afundou ou que está tendo algum problema para sobreviver na água. Vou colocar assim. E a gente tem aqui as sereias. Les sirènes. Qual é a imagem da sereia? Qual é a ideia que a sereia nos traz? Ela traz uma ideia de jovialidade, talvez uma ideia de sedução, de tentação, que puxa para debaixo da água. Então causa o afogamento. Então a gente tem aqui as sereias e o náufrago. De l'oubli à la police. Como é que o esquecimento e a pele lisa estão associados? Por que a pele lisa simbolizaria ou entraria em ideia com esquecimento? Porque é uma pele que não tem marcas, né? Não constrói marcas. Então é um tempo que passa e permanece a pele lisa. E a gente pode colocar a pele lisa como algo que lembre a sereia, que ela sempre é jovial. Então o tempo não passa, as marcas não são cravadas na pele, é como se não houvesse memórias. E les sillages, ou seja, os rastros cada vez mais vagos, cada vez mais lentos, cada vez mais lisos. Agora eu preciso botar uma roupa para poder cortar o cabelo. E eu tô só com 5% de bateria. Como é que eu vou mostrar para vocês meu trajeto? Olha os passarinhos cantando. Olha a lua. Comi a lua. Já tô chegando aqui na barbearia. O céu tá lindo, não sei se eu comentei isso. Mas é isso, até depois. Socorro. Olha como ficou. Acabou que meu 1% durou muito. Hoje ele me devolveu o livro do Nietzsche, que eu tinha emprestado pra ele. Oi, gente, tudo bem? Eu quase não apareci nesse vlog, né? É porque o Papai Léo tá me esquecendo. Ele quase não me vê mais, não fala mais de mim. Tadinho de mim, vocês não acham, pessoal? Vocês não acham, não? Eu requentei o chá, tá? Eu tava tomando. Passa 1,5. Tcharam! Muito obrigado por me assistir. Até depois, a gente se encontra por aí. Talvez nessa semana, na próxima, não sei quando eu vou aparecer de novo, mas um grande beijo. E até mais. Tchau!